Então, bora lá, nossa terceira aula da nossa sequência de 4 aulas secretas, trazendo os pilares dos 4 elementos para a nossa vida através da astrologia. Lembrando que a gente começou esse processo todo lá na aula 1, com o destravar da expressão, elemento fogo, né? A gente deu sequência na aula 2 com o destravar da comunicação através do elemento ar, e hoje a gente está falando de produtividade, que tem a ver com o elemento terra. Então, como de costume, eu gosto de explicar o porquê eu decidi criar essa aula. Primeiro, porque durante a minha vivência, eu percebi que a produtividade, na maioria das vezes, ela é sentida como um grande peso, e principalmente quando se trata de mulheres, né? Mulheres sentem já um peso natural na sociedade por terem vários papéis que são impostos, e quando a gente fala de produtividade, a gente fala de resultados também, né? Então é muito atrelada a essa energia yang, a produtividade na nossa sociedade. Então eu percebo que ressignificar essa palavra produtividade, principalmente para mulheres, é fundamental para a gente caminhar para uma produtividade leve, consciente, respeitosa, né? E segundo, porque eu já tive também no cenário onde eu achava que para ser produtiva eu precisava ser o tipo da mulher trator, porque a gente basicamente é ensinada a entrar nesse modelo da mulher que faz tudo. E para isso, né? E por isso que a procrastinação, ela se fazia muito presente na minha vida, porque justamente tentar fazer tudo fazia com que eu adiasse as coisas que eram importantes também de serem feitas para eu me cuidar, para eu me nutrir e fazer outras pequenas coisas ou grandes coisas que estivessem no meu foco, mas de alguma forma as demandas e a forma que eu lidava com a produtividade, ela me sugava, fazendo-me cair na procrastinação, na frustração, na falta de disciplina, na negligência, né? Então, na minha vivência, eu entendi que quanto mais eu me conheço e me respeito, contemplando esses aspectos que eu trago na minha natureza enquanto ser humano, né? Mais eu produzo de uma forma qualitativa, assim, realmente eu produzo de forma que é com mais qualidade, com mais leveza, com mais fluidez e principalmente com prazer, que é o principal na minha visão. A gente ter prazer quando está produzindo. Bom, então, dito isso, eu quero trazer aqui 2 paralelos do elemento terra. Como a gente fez nas últimas aulas, a gente vai fazer para essa daqui também, né? Entender o que seria o elemento terra em ativação na nossa vida, de uma forma prática, e o que seria a falta desse elemento terra também, porque é importante que você compreenda que os elementos da natureza, da astrologia que a gente vê, né, principalmente, os conceitos, eles estão em todos nós. Não tá, digamos que, só numa parcela de gente. Não, por mais que tenham pessoas, às vezes, que olhem o próprio mapa e falam assim, nossa, aqui no gráfico eu não tenho nenhum planetinha posicionado em signo de terra, essa pessoa tem terra no mapa, porque está inserido no mapa. Ou seja, o mapa é você e sua vida. Então, se está inserido no mapa, está inserido em você e na sua vida. Só que numa área específica, de uma forma específica, e não significa que isso é determinante na sua vida, que você não tenha terra no seu mapa. Você tem. Só que às vezes você não sabe como você estimula, ou você está estimulando inconscientemente sem saber que é isso. Né? Então, aqui a gente vai trazer essa consciência do que é o elemento terra. O elemento terra, quando ele está ativado na nossa vida de uma forma harmônica, a gente pode perceber ele como responsabilidade, estrutura, constância, paciência, solidez, praticidade, funcionalidade, racionalidade, ambição, foco, determinação, cuidado, construção, humildade, persistência, autonomia. Todos esses aspectos permeiam os seres humanos. Só que a gente vai perceber que alguns desses aspectos eu tenho mais, outros eu tenho menos, né? Mas eu tenho. Ou eu posso desenvolver se eu penso que eu não tenho, se eu vejo que eu não consigo ainda, é possível de eu trazer a administração consciente de certos comportamentos e manusear a minha vida para eu desenvolver aquela característica, digamos que assim. Como que eu posso manifestar a falta do elemento terra na minha vida? Sendo uma pessoa mais dispersa, onde eu não tenho foco, né? Inverte. Ao invés de eu ter tudo isso que eu tenho lá em cima, eu vou ter de menos. Eu não vou conseguir muitas vezes de uma forma harmônica chegar nesse ponto ativado aqui. Eu vou estar muitas vezes aqui na falta, que eu tô dispersa, eu tô procrastinando, tô me sentindo frustrada porque eu tô procrastinando, eu não consigo entender e sair desse limbo. Eu tenho dificuldade de assumir responsabilidades.
eu tenho dificuldade de assumir compromissos, eu negligencio as coisas que são importantes para mim, eu negligencio várias coisas que talvez não sejam tão importantes, mas que eu deveria dar foco para eu desenvolver. Eu posso ser uma pessoa mais rígida, posso ser uma pessoa estagnada, mais pessimista, muito autocrítica. E por mais que a gente pense, ué, mas autocrítica, rigidez, não é quando a gente tivesse talvez um excesso desse elemento? Sim, só que a frustração, a procrastinação, na verdade, a procrastinação e a frustração, elas caminham juntas, né? Muitas vezes a procrastinação da gente, ela acontece decorrente de uma autoexigência muito grande, de tipo, se eu não fizer 100%, eu nem começo, eu nem faço. Ou tipo, eu tenho que esperar a condição ideal, eu tenho que esperar o cenário perfeito para eu agir. E aí, por nunca chegar a esse momento ou esse cenário, eu me frustro, porque eu estou condicionando a minha ação. Então aí a procrastinação ela começa a entrar nesse círculo vicioso, de tipo, procrastinei, me frustrei, fiquei mal pra caramba. Aí eu penso, ok, o que eu tenho que fazer para sair daqui? Aí eu olho, de novo eu projeto esse cenário perfeito, de novo eu projeto coisas que são intangíveis ou que eu sei que vai ser mais confortável só traçar para falar que eu vou fazer, e aí eu caio de novo naquele limbo porque não existe a perfeição nem da forma que eu vou fazer, né? Às vezes eu já evito de me frustrar não fazendo, porque eu sei que não vai ser da forma que eu gostaria, né? Mas eu não vou saber se eu não fizer. Então, assim, a procrastinação ela entra muito desse lugar também, de pensar, a procrastinação vem de pessoas que talvez não se importem tanto. Não, são pessoas que se importam até demais, pessoas que se cobram demais. Por isso que elas não fazem, por isso que elas procrastinam, já se frustram por antecipação, né? Então, por isso que é importante a gente compreender como a gente vai utilizar esse elemento ao nosso favor na vida. Foi isso que eu descobri através da astrologia. Como que eu posso me tornar uma mulher mais produtiva, principalmente depois que eu comecei a empreender, de uma forma que eu não pire? Porque, né, a gente sabe que a nossa sociedade, ela realmente exige que a mulher seja praticamente igual a um homem, em termos de produtividade, em termos de fazer as coisas, sem falar das demandas que a mulher já tem em casa, que a mulher tem de ser mulher, né? Então, é por isso que eu preparei essa aula com muito carinho, pensando, é claro que em todos os seres humanos, mas principalmente nas mulheres, né? Que são as pessoas que mais desse gênero que se conectam comigo. Então, você vai sair dessa aula sabendo o quê, então? Como a astrologia pode ser uma aliada para desenvolver a produtividade respeitando a sua forma de funcionamento na vida, ou seja, a sua natureza, como potencializar os seus resultados através da astrologia e como a leveza e a produtividade podem caminhar juntas no dia a dia. É possível produtividade e leveza caminharem juntas. E no final da aula, como de costume, você vai receber as chaves através do checklist para destravar algumas partes aí da produtividade, né? Um caminho inicial, não é como eu posso dizer, a fórmula secreta, mas é um caminho já para você iniciar esse processo. Bom, caso você esteja chegando agora, assistindo essa aula e não me conheça, eu sou a Tatiana Kessler, eu sou mentora de astrólogas, professora, palestrante e também astróloga. Ainda faço as análises de mapa, né? Faço meus atendimentos, mas meu foco hoje em dia tem sido nas mentorias e nos cursos e nos workshops, né? Eu comecei a empreender como astróloga profissional há 6 anos, já tenho mais de 1.500 atendimentos na bagagem, mais de 100 alunas formadas nos cursos de astrologia, e veio transformando vidas através dessa rede aqui na internet, graças a Deus podendo expandir para outros continentes, outros países, outras nacionalidades, né? E também presencialmente, através das viagens que eu venho fazendo no meu estilo de vida. A minha missão realmente é ajudar outras pessoas a construírem essa autorrealização, realizar essa liberdade profissional, essa liberdade financeira, geográfica, que é tão importante, né, para gente na vida, através da astrologia. É isso que eu faço nos meus cursos, é isso que eu faço nas minhas mentorias, preparar outras pessoas para desenvolverem essa autonomia e conquistar aí o seu sucesso de uma forma que é coerente com aquilo que realmente acredita, com aquilo que realmente vibra, né? Esse amor pela astrologia. Bom, então, a astrologia e o meu mapa astral, como eu venho falando nas outras aulas em relação à expressão e à comunicação, ela também foi meu start para eu me desenvolver em termos de produzir na vida, de me tornar uma pessoa produtiva, mas um produtivo da minha forma, um produtivo sabendo como a Tatiana funciona, como a Tatiana gosta de produzir, como que ela flui dentro disso, né? Então, antes de eu falar como que foi esse processo, eu preciso te contextualizar
em duas personagens aqui dessa história, né, que eu tô trazendo para você, da minha história. São duas Tatianas. A que vivia frustrada por querer fazer tudo, mas não fazer nada. E a Tatiana que entendeu que o seu ritmo e natureza, entendeu o seu ritmo e a sua natureza para viver a sua produtividade de forma mais leve na vida, né? Então foram duas etapas. Eu passei pela primeira para chegar na segunda, a qual eu estou vivenciando até hoje. É um eterno construir, né? Então a primeira, onde ela vivia frustrada por querer fazer tudo e não fazer nada, ela sentia algumas coisas. Aqui eu trouxe o que eu sentia e qual era o resultado disso. Estagnação, primeira coisa, me senti estagnada, né? E olha só, que engraçado, porque muitas vezes a gente se sente estagnada tentando fazer um monte de coisa. A gente tá fazendo, 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 mas a gente se sente no mesmo lugar. Parece que a gente tá remando contra a maré ou tá ali preso num lodo, né? Então eu sentia de fato naquela época, lá atrás, antes de eu me tornar astróloga, antes de eu começar a estudar meu mapa astral e astrologia, eu sentia que eu precisava fazer grandes mudanças na minha vida, mas eu não sabia como. E eu estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo, só que eram coisas que eu não me conectava, que eu não gostava, que eu não tinha prazer, e continuava sentindo aquela sensação de vazio, aquela sensação de agonia. Eu vivia com a sensação de que precisava mudar tudo, mas não conseguia executar nada. Clássico, né? A gente faz, mas não vê resultado, porque não, a gente não está focando, a gente não está direcionando essa energia para aquilo que realmente a gente quer, aquilo que a gente acredita. E outro ponto que tinha muito presente na minha história, até então, eu consegui mudar recentemente, isso não foi algo que eu mudei assim da noite pro dia, foi ter o corpo mais ativo, porque antes era mais inativo mesmo. Eu era uma pessoa muito ativa, fazendo coisas assim que eu tinha que fazer, por exemplo, trabalhar, estudar, fazer coisas do dia a dia. Não era um corpo sedentário, porque eu tinha um trabalho que me exigia o físico, porém não era aquele físico, aquela movimentação física de vou fazer algo por mim, vou cuidar de mim, vou me conectar com a energia do fogo para ter mais motivação, para fazer algo que me desperte prazer. Era totalmente mais assim mecânico, né, o rolê. Então eu era muito ativa, porém não buscava movimentos para o autocuidado. E isso faz toda a diferença quando a gente muda essa chavinha também. Faz o quê? Desde novembro do ano passado que eu tô conseguindo ter constância sem dar para trás em relação a essa vida mais ativa com o meu corpo, de uma forma que é autocuidado mesmo, tá? Então é uma coisa que a gente vê às vezes, né? Nossa, fulaninha faz lá exercício físico todo dia e tudo mais, mas a gente não sabe como a fulaninha faz o esforço para estar lá todos os dias, né? Como que ela está construindo, como ela chegou nesse ponto, o que que ela passou antes, qual é a motivação dela. Então a gente às vezes não sabe o que está acontecendo por detrás dos bastidores, né? Tem todo uma coisa que é mais séria, assim, né? A gente acha que é só chegar lá e fazer, mas não, a gente tem que ter um motivo, tem que ter esse porquê, esse propósito também quando se trata de autodesenvolvimento, autoconhecimento, autocuidado. Então, eu tinha hábitos também nada saudáveis. Eu tinha um estilo de vida muito louco, onde eu dormia pouco, trabalhava muito, ficava muito nas festas também, finais de semana, onde tinha que descansar, eu preferia fazer festa, dormir pouco de novo, e aí começar a semana com saldo negativo de sono, estresse, ansiedade e alimentação horrível também, super industrializada. Os ambientes que eu frequentava também não eram legais, então, assim, tava sempre nesse círculo de fugas, de, né, anestesia, de fazer muita coisa, encher a cara de trabalho, de estudo, mas não ter esse propósito. Então, a minha vida estava totalmente uma bagunça, né, hábitos nada saudáveis. E a consequência disso também foi um grande descuidado comigo. Eu tinha um grande desleixo, digamos que assim, porque eu estava o tempo todo focando no externo, focando em prazeres que eram momentâneos, para eu abafar esse meu desconforto, esse meu vazio, essas diversas coisas que aconteciam no meu dia a dia, eu não conseguia ter percepção, e eu olhava sempre para o outro e não para mim. Então, eu olhava para a pessoa que eu queria me relacionar afetivamente, olhava para as pessoas que trabalhavam comigo, sempre nessa posição de eu estar servindo o outro e esquecendo de olhar para mim. Eu buscava muito no outro aquilo que eu precisava buscar em mim. Isso era uma coisa totalmente inconsciente naquela época. E outra consequência, né? Estou colocando como uma escadinha do que foi acontecendo, step by step. Então, ocorreram vários problemas de saúde. E claro que não todos de uma hora para outra ou de uma vez, mas eu coloquei aqui os problemas que eu tive durante esses períodos e até recentemente mesmo, né? Não é uma coisa que para mim
Na verdade, para nenhum ser humano, né? A gente fala, ah, ok, eu tive esse episódio, vamos supor, de gastrite. Não significa que eu tive, que eu não tô tendo por uns 5 anos, que eu não posso ter de novo, né? Meu corpo, ele tá sempre o tempo todo recebendo informação, recebendo as emoções, e ele tá manifestando. Se alguma coisa tá errada ou não tá legal, ele vai manifestar de uma forma ou de outra, né? Então, eu tive bastante episódio de gastrite, tive sobrepeso, tive alopecia, que é perder cabelo por estresse, é uma doença autoimune que ninguém sabe o motivo, mas todo mundo deduz que seja emocional. Tive episódios de espinha, estou passando por um processo atualmente também com espinhas, não dá para ver aqui, mas estou passando também por isso. Já tive herpes, micoses, tudo estourando em momentos da minha vida onde as emoções estão de alguma forma ali cutucando em lugares que eu não tinha uma consciência. Então, quando a gente não tem consciência, o nosso corpo ele manifesta. E se a gente não tá atenta, se a gente passa batido, muitas vezes a gente, né, vai piorar esse episódio, ou a gente vai conseguir sarar de alguma forma, manipulável ou não, e isso volta mais forte, ou isso vai para outro lugar, de alguma maneira isso vai somatizando, isso vai ficando crônico também com o passar do tempo. Então, olhar para o meu corpo foi um grande processo, e terra. O elemento terra na astrologia, ele tem a ver com o nosso corpo físico, com essa nossa estrutura, com tudo aquilo que tem a ver com o meu trabalho, com o meu servir, com a minha produtividade, com a minha praticidade de lidar com as coisas. Então, o corpo é uma das primeiras coisas, um dos primeiros instrumentos do elemento terra, é aquilo que tem forma aqui na matéria. A gente falou de fogo e de ar nas primeiras aulas, que são elementos sutis. A gente está falando de expressão, de comunicação, que vem através de mim, do meu espírito também. Porém, o corpo é a parte mais densa. Por isso que eu falo que olhar para a nossa saúde, para o nosso sistema, assim, realmente de saúde, não só física, mas emocional, espiritual, é importantíssimo porque esse corpo mais denso ele vai sentir. Até ele atingir o corpo físico, ele precisou passar por muitos outros corpos sutis. Então, se o seu corpo físico está manifestando alguma coisa, tem algo aí no sutil que você precisa dar uma enxergada maior. Você precisa dar uma cutucada, uma mexida para, digamos que assim, fazer manutenção, né? Então, eu me via também muito sem ambições e sem metas. E como eu falei lá no começo, o elemento terra ele tem muito essa determinação, né, de fazer as coisas acontecer, de pegar e planejar, estruturar. Enfim, eu me sentia muito assim, estou vivendo a minha vida no automático, não tenho propósito, não tenho planos, vou esperar minha série de final de ano, de metade do ano, vou vender as minhas séries para ter mais dinheiro, e era essa vidinha. Quando a gente se conecta com o elemento terra de um lugar potente, a gente começa a ter visualização de até onde a gente pode ir, onde a gente quer chegar e o que a gente quer ultrapassar. Então, a gente tem essa gana de ir para frente, de ir adiante, né? E também eu tinha uma péssima relação com o dinheiro naquela época. Eu trabalhava muito, mas não via resultado, ou seja, não via que eu era valorizada, não via que eu era, de alguma forma, recompensada pelo tanto de esforço que eu fazia. Então, trabalhar para os outros sempre foi muito essa coisa assim, desgastante, porque eu via que eu me dedicava muito, me frustrava também muito, porque o dinheiro que eu recebia ele não era proporcional ao quanto me dedicava, pelo menos energeticamente eu sentia que essa troca era muito desequilibrada. Então foi aí que comecei a ficar insatisfeita em estar naquele lugar e tinha muitas crenças em relação ao dinheiro também, principalmente de que não era possível ganhar não ser estando numa empresa, ou que não era possível se não fosse difícil, se não fosse desgastante, se não fosse pesado, assim como foi para os meus ancestrais, por exemplo, né? E claro que eu tinha esse elemento bem desarmônico, porque também existia essa extrema autocrítica e comparação com todos os processos que estavam ao meu redor, né? Então, assim, eu vi uma pessoa bem-sucedida e ficava, poxa, que coisa, né? Ficava com uma inveja danada, porque eu vi outras pessoas prosperando, outras pessoas, né, ganhando dinheiro, fazendo acontecer no mesmo lugar que eu estava, e eu ali naquela situação de, poxa, não sou valorizada, poxa, eu ganho uma mixaria, poxa, tipo, várias situações que me deixavam assim me sentindo menos, né? Ao invés de eu me inspirar, ao invés de eu trazer essa motivação para eu sair daquele lugar e buscar outros recursos, eu ficava nessa comparação e ficava na inveja. Então, eu me criticava e ficava estagnada. Então, eu não sabia como sair daquela situação. Era um círculo vicioso, né? Então, esse desnivelamento do elemento terra, ele também pode gerar essa autocrítica, esse lugar de,
eu queria isso que o outro está ganhando, eu queria isso que o outro está realizando, né? A inveja fala muito sobre isso, aquilo que você não está conseguindo executar, mas você quer. E aí você tipo fica, ai, que saco, né? Aquela coisa, aquela inveja chata. Então, era esse espectro que eu vivenciei por muitos anos, né? Eu diria que por uns 4 anos eu vivi assim, nessa energia, né? Bom, então, fechando aqui esse paralelo, vamos para o outro. Aqui eu trouxe várias camadas dessa faceta aqui da Tatiana que entendeu o seu ritmo e a sua natureza para viver a produtividade de uma forma mais leve. Então, primeira coisa que me fez entender que a minha produtividade, ela não era igual das outras pessoas, foi quando eu olhei para o meu mapa astral. Por quê? O mapa astral, ele realmente faz esse trabalho com a gente, de, de abrir a nossa essência na nossa frente, né? O astrólogo, ele vai abrir o seu mapa, vai abrir o seu espelho, você vai olhar a sua natureza impressa ali. E o mapa astral, ele fala sobre seus ritmos, porque você vai estar vendo como você funciona. Então, você para de olhar para outras pessoas como parâmetro de tipo, nossa, olha como ela faz isso aqui rápido. Ela criou um workshop em 2 meses. E aí, tipo, eu tô aqui me batendo há 6 meses, não consigo criar o meu. Mas você já parou para pensar qual que é a tua forma de criar? O que que tu precisa de recurso? O que que tu precisa para conseguir colocar a energia de criar esse workshop? Que você precisa movimentar ao seu redor que você tem, o que você não tem para você fazer isso acontecer em 2 meses? Então, assim, é muito interessante que realmente a astrologia começou a me tirar desse lugar de olhar para o arredor, né? Olhar para as coisas que estão aqui e olhar mais para aqui, para dentro. Então, foi quando eu comecei a entender o meu ritmo, que eu comecei a entender que eu precisava me alinhar com ele novamente, porque eu estava totalmente desalinhada. Para você compreender um pouco, eu sou sagitariana, com um signo de fogo, né? Então, Sol em fogo é um signo de ação, é um signo que não tem muita paciência, digamos que assim, para germinar as coisas, plantar, né? Fazer todo esse processo até colher o fruto. Ele quer para ontem as coisas. É um cavalo, né? Um cavalo, um centauro que ele corre, ele tem velocidade, né? E a gente está falando também da minha lua, que é um signo de ar, que é aquário, é um ar sutil, o aquário do futuro, é para ontem também. Então, você junta ar e fogo, é uma coisa que, tipo, tem uma conexão boa, né? Porque um impulsiona o outro. Posso fazer mais vento aqui eu acendo fogo, né? E tudo mais. Então, assim, para mim foi muito difícil na minha vida eu entender que eu precisava fazer as coisas devagar. Porque eu tenho um ascendente em touro. É aqui que entra o ascendente na história da produtividade, porque para mim foi uma chave que me virou, porque eu sempre soube, ok, eu tenho meu ascendente, sempre soube quando eu comecei a estudar astrologia, né, que eu tinha um ascendente em touro. E mesmo quando eu comecei a estudar, eu não me via nesse ascendente. Eu falava, cara, como assim eu tenho esse ascendente em touro? Porque eu estava muito no meu sol e na minha lua. Eu estava totalmente no meu sol e na minha lua desde que eu me conheço por gente. Pode ser que mais criancinha, eu não lembro muita coisa assim dessa minha paciência, mas sempre me vi uma criança muito ansiosa, muito serelepe, muito ativa, muito realmente vamos para ontem as coisas. Então, sempre foi um processo difícil de eu conseguir enxergar essa tranquilidade, essa lerdeza, eu digo, é realmente um passo por vez, né? A gente vê como uma coisa, é lento, é lerdo, touro, né? Não, ele é um animal mais pesado, significa que ele tem estrutura. Então, ele não vai crescer de uma hora para outra, ele vai crescendo aos poucos, mas vai crescendo com estrutura, vai crescendo para os lados, né? Vai tendo um apoio mais amplo. Então, eu entendi que meu ascendente em touro, ele era isso na minha vida, ele é isso na minha vida, na verdade, ele é esse apoio que eu preciso ter para eu chegar lá nos meus objetivos profissionais, lá nos meus objetivos na vida em qualquer ambiente, porque ele é o que começa tudo no meu mapa astral. Então, não adianta eu querer ser sagitariana e aquariana nos meus inícios, ou na forma que eu vou conduzir a construção das coisas na minha vida. Eu preciso utilizar a sabedoria de touro para eu chegar mais longe. É tendo pés firmes no chão que eu consigo voar mais longe com o meu Sagitário e com o meu Lua em Aquário. Então, por isso que olhar para o nosso ascendente é algo muito importante. É ele que é a estrutura e a base de tudo nesse sentido, para você se apresentar nos lugares, para você encarar a sua vida, para você encarar o seu início de dia, o início de algum projeto, de um relacionamento, tudo que você vai iniciar, o seu ascendente está ali, abrindo as portas.
Então, se eu tenho um ascendente no signo de ar, vai ser diferente de um signo de touro. Ar vai precisar justamente do movimento, conversar mais, ser mais leve, flexível, mudar, transitar. Enquanto o touro não, é calma. Deixa eu trazer aqui a ordem, deixa eu, né, pisar primeiro e ver como é que é isso aqui, deixa eu ter estrutura, deixa eu criar corpo, deixa eu plantar e ter o tempo das coisas aqui germinarem para eu ver se é isso mesmo também, sabe? Tem o tempo do tempo. Não é assim de uma hora para outra. Se é um ascendente em fogo também, eu vou ter que olhar que é outro processo. Precisar me conectar com outras coisas, precisar me conectar com a minha espiritualidade, com o movimento físico, com a minha individualidade. Se é o elemento água, eu vou me conectar com as minhas emoções, com a espiritualidade de um outro lugar. Então, assim, todo ascendente tem uma chave importante para nossa produtividade. Depois que eu integrei meu ascendente em touro, na verdade, eu estou integrando ainda, faz uns 3 anos mais ou menos que eu senti realmente assim que eu tô integrando ele, porque eu tenho 28 anos, então nos meus 26, 25, eu comecei a ter essa consciência de uma forma vivenciada, assim, porque no intelecto isso já tinha muito bem formado. Isso que eu falo para você agora, eu estava falando para mim já desde que eu comecei a estudar astrologia, mas que eu sinto realmente que eu estou vivenciando tem uns 3 anos. Então, é isso que eu falo. A astrologia a gente pode estudar, estudar, estudar. Quando a gente vivencia, quando a gente realmente integra aquilo, vira uma chave. E é isso que eu tô virando até hoje. Eu sinto que eu vou ter que virar pro resto da minha vida, porque eu eternamente serei sagitariana, eternamente serei com lua em aquário. Mas eternamente meu ascendente touro também estará lá abrindo as portas para eu saber que quanto mais eu me firmo, quanto mais eu me estruturo, mais eu vou voar longe. Não importa se eu vou voar fisicamente, se eu vou voar intelectualmente, mas eu vou voar. Eu tenho que estar segura disso, que eu vou voar se eu tiver pés firmes. Então, por isso que a chavezinha aqui, ela é crucial, né? E aí, entendendo isso, eu também compreendi que as minhas casas profissionais, elas mostram muito esse lugar também de como a minha produtividade no trabalho funciona. Porque eu tinha que seguir um protocolo X na empresa, eu tinha que agir de tal forma, eu tinha que utilizar tal mecanismo, tal programa, mas eu não estava olhando para as minhas potencialidades no total, na totalidade, digamos que assim, para colocar nesse meu dia a dia. Né? Então, eu tenho as casas profissionais, por exemplo, que são 3 casas, a casa 2, casa 6 e casa 10 no mapa astral. O mapa astral ele tem 12 casas e 3 delas são casas profissionais. Temos planetinhas que também podem acrescentar nessa leitura? Tem, mas eu vou focar nas casas profissionais. As minhas casas profissionais são em signos de ar, e o elemento ar, lembra que eu falei na aula anterior que a gente trabalha muito a comunicação, a escuta, a criatividade, o lado lógico, né? De trazer essa troca com o outro. Eu estava num lugar que eu trabalhava de frente para o computador o dia inteiro como um robozinho, projetando. Usava minha criatividade? Usava, mas eu não estava utilizando minha totalidade de potenciais para eu comunicar, para eu trocar ideia, para eu explorar outras coisas, para eu ver outros ambientes, para eu fazer cursos e tipo colocar isso em movimento. Eu estava muito limitada, usando só uma partezinha do meu elemento ar. Então, por isso que é importante a gente compreender as nossas casas profissionais. Quais são os elementos que estão ali? Os signos que estão ali, os planetas que estão ali, eles vão denotar muito como a tua produtividade pode funcionar de uma forma mais harmônica, porque você está se conectando com você, com o teu sistema que é único, que você vai despertar da tua forma. Então, eu percebi que até mesmo quando eu tentei voltar para o design interiores, uma época que eu já era astróloga, isso uns 2 anos atrás, eu tentei voltar a fazer projetos com uma forma de me conectar de novo e sentir como que era isso, mas como autônoma, e não deu certo. Não deu certo porque eu senti que não era ali que eu tinha aquela conexão assim que eu tenho com astrologia. Não era ali que eu sentia que eu estava realmente colocando a energia da Tati em potência. Eu sentia que era só de novo uma parcela da Tati ali fazendo uma coisa mecânica. Pensei, bom, estou em casa fazendo o projeto pelo menos, né? Então pode ser que seja isso, porque eu estava numa empresa sendo olhada por várias pessoas, mas eu percebi que não era sobre isso. Percebi que realmente a função não tinha mais um propósito para mim. Teve por um tempo, mas não tinha mais naquela época. Então, assim, percebi que realmente foi um ciclo que eu fechei na minha vida. Pelo menos como uma pessoa, uma profissional ativa, né? Então, entender esses ciclos foram importantes para mim. Então, eu fui começando a agregar mais isso na minha vida, dos elementos dos signos de ar, né, do elemento ar.
Então, conforme eu fui me desenvolvendo, como eu falei na última aula, com a minha comunicação, com a minha expressão, eu fui me sentindo mais essa Tatiana que eu via no mapa astral. Porque, né, quando eu recebi minha primeira leitura de mapa, a astróloga falou: já pensou em trabalhar com comunicação? Você não era uma pessoa bem retraída no meu trabalho. Pensei, não, jamais, assim, tipo, não de uma forma real. Imaginava, mas não pensava, não projetava isso como uma possibilidade. Então, por isso que quando a gente olha para o nosso mapa astral, a gente fica assim: "Ah, uau, isso que você está falando é o que eu já pensei algumas vezes, ou é o que passa na minha cabeça, assim, mas eu penso, ah, uma vozinha que vem, ai, deixa passar. O mapa astral ele entrega tudo, gente, é você, sabe? É você em essência. São as suas aspirações, são os seus gostos, são os seus talentos, são as suas missões, seus aprendizados, seus desafios. Então, tem muita coisa lá, tem um ouro lá. Né? Então, é a partir disso que começou todo esse boom na minha vida. E a produtividade começou a mudar muito quando eu comecei a respeitar o tempo do meu ascendente em touro, entendendo que eu não vou deixar de ser sagitariana e aquariana se eu for mais devagar, se eu não pisar no acelerador de uma vez só, mas posso ir um pouquinho todos os dias, mas eu vou bem feito, sabe? Eu vou tirar uma direção por vez, não vou tirar 10 direções de uma vez para, tipo, nossa, se eu fizer mais é melhor. Não, vou fazer uma coisa muito bem feita, depois eu faço outra coisa muito bem feita e assim vai. Entenda seu sistema. Então, entendeu o ascendente, entendeu o sol, entendeu a lua, entendeu as casas profissionais, entendeu a casa 6 da rotina, como você pode organizar seu dia a dia também para você vivenciar isso de uma forma mais harmônica, tá muito massa. Tá? Então, isso é assim muito legal mesmo que você se conecte no seu mapa astral, porque vai te entregar muitas pistas, muitas direções do que você pode trabalhar. Caso você sinta de fazer uma consulta, uma leitura, pode me chamar no privado que eu te explico como funciona, mas é bem interessante, porque na minha consulta eu faço realmente esse alinhamento bem aprofundado, né? Eu consigo olhar para todas essas áreas, além de olhar para as outras áreas que eu não mencionei aqui, né? Então, só para a gente passar aqui, o segundo ponto, a segunda camada que eu naveguei, que eu abri, foi a conexão com o meu feminino. E quando eu fiz isso, né, me vieram várias coisas que eu precisei desligar e outras coisas que eu precisei ligar. Como se fosse, liguei uma luz, apaguei outra. Por quê? A gente veio com um sistema já prontinho, muitas vezes na nossa casa, né, na nossa linhagem de ancestrais, na nossa cultura. No nosso mundo, a gente vem com sistemas prontos, o nosso inconsciente coletivo já formado. Então, a gente já vem com muitas coisas instaladas. E para a gente desinstalar isso, que é o processo, a gente tem como se fosse aqui, né, um computadorzinho, e a gente precisa olhar para o que está instalado. E a gente começa a fazer o quê? Uma varredura. Eita, isso aqui não me ajuda. Vou ter que fazer um esforço para jogar isso para fora, para eu transformar isso, né? Não é apagar, mas é tipo eu desconstruir, é tipo eu desligar esse fiozinho aqui, que pode ser que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez 30, não sei, a vida inteira para eu conseguir desplugar, ou talvez nem desplugue, mas a consciência de que eu preciso fazer esse movimento contrário já é um passo enorme, tá? Crenças. Quais crenças que eu tive que olhar e começar a querer tirar desse plug, né? Falar, não, aqui eu não posso mais, aqui eu tenho que tirar. Primeiro, tenho que ser produtiva o tempo todo. Quem nunca, principalmente mulher? Nossa, não consigo descansar. Se eu tô deitada, eu fico me sentindo culpada porque eu tô aqui sem fazer nada. Clássico da mulher trator, né? A produtividade, ela não representa esse lugar de eu tenho que estar todo santo dia fazendo muito, 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 muito. A gente vai entender o porquê não é esse lugar. Outra crença, não posso descansar ou parar, é ritmo frenético. O que a gente aprendeu, né? Na sociedade, a gente tem que trabalhar todos os dias, é só folga uma vez na semana, 8 horas, aí todos os dias, hora extra, é sábado, eu comprometendo meu tempo o tempo todo ali para eu me sentir produtiva, para eu produzir, 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 fazer outras pessoas enriquecerem, ou eu achar que eu tenho que enriquecer porque eu tenho que, ó, ralar aqui, né? Não dá para fazer dinheiro também fazendo o que eu amo. Era uma crença assim que eu tinha. Não posso viver do que eu amo. Não posso ganhar dinheiro sendo feliz. Porque imagina que errado isso. Se meus avós não conseguiram ganhar dinheiro de uma forma que eles foram felizes, quem sou eu para ganhar feliz também? Quem sou eu para ganhar dinheiro me sentindo realizada, ou, sabe?
com um prazer lá nas alturas. A gente entra nesse lugar também, se a gente não toma essa consciência. Hoje, graças a Deus, eu consegui fazer esse desplugue, mas ainda assim tem coisinhas que eu vejo que quer me puxar de novo para lá, sabe? Quando eu vejo que eu tô, epa, aqui demais, ó, ralando e querendo fazer para, tipo, sentir um pouco mais esse esforço, porque até o trabalho que você faz com muito amor, se você chega num ponto de que você se exige demais, se desrespeita em alguns pontos, você começa a ter desprazer no que você tem prazer, né? Então começa a se tornar uma coisa maçante também, começa a se tornar uma coisa pesada. Aí você vê, pá, tô aqui com uma crença de que se não for assim, não tá certo. Aí eu tenho que voltar e falar, não, calma, eu tô fazendo diferente, eu honro isso aqui que veio antes de mim, mas eu agora escolho fazer diferente. Né? Então, aqui entra nesse ponto, não foi leve para os meus ancestrais, para mim também não pode ser, é uma crença que a gente carrega. Se não foi fácil para eles, por que vai ser para mim? Né? Então, eu tenho que desfazer isso, tenho que trazer essa consciência conforme eu for vivenciando a minha vida, para não cair nesse automático e ficar com as mesmas reclamações, com as mesmas frustrações, com os mesmos discursos, né? E aí vem também a questão do merecimento, que é algo que eu sinto que na minha vivência eu tenho que trabalhar diariamente também. Porque até quando eu vou colocar as minhas metas no papel, eu fico, caraca, será que eu consigo? Mas será que eu mereço tanto assim? Será que eu consigo receber tudo isso? Porque eu tô colocando no papel que eu quero alcançar, então o merecimento é algo que a gente também precisa trabalhar. Precisa, né, tipo, quebrar um pouco disso, de, eu não mereço, não mereço. Tipo, eu prefiro pegar o menorzinho do que pegar o maior. Sabe, essas coisinhas pequenas que manifestam justamente esse lugar de merecimento. Então é importante a gente estar atento a isso também, tá? Então são crenças que eu poderia elencar mais umas 200 aqui, mas você, com a sua história, com a sua bagagem, você pode já ter umas percepções assim do que você coloca como crença assim absoluta na sua vida que te impede muitas vezes de alcançar uma produtividade, uma realização, uma concretização de algo que na sua vida que é importante, por causa desse pontinho aí que você assume como uma verdade absoluta, tá? Tive que desligar também, consequentemente, algumas posturas. Por exemplo, desrespeitar os meus limites. Eu não olhava para os meus limites, eu tomava primeiramente, né? Não estou julgando, mas eu percebi uma grande diferença na minha vida. Uma pessoa quando eu tomava anticoncepcional, tomei anticoncepcional por muitos anos, e depois que eu parei de tomar anticoncepcional, primeira coisa, foi quando eu comecei a perceber que tem emoção aqui que oscila, tem um corpo que menstrua, tem um corpo que tem um sistema aqui que não parece ser linear. O que está acontecendo? Eu sou louca, não estou batendo bem na cabeça. Primeira coisa que veio, e eu não respeitava esses meus limites. Então, assim, tava menstruada, tava com dor, cólica, não queria nem saber, ia pra festa, ia beber, fazer várias coisas que eram desrespeitosas com o que o meu corpo estava precisando ali receber. Então, totalmente o contrário. Eu via também que queria me igualar muito aos homens. Então, tipo assim, não, eu vou ser tão produtiva quanto ele, eu vou ser tão bem-sucedida quanto ele, sempre colocando nesse lugar de rixa com a energia masculina e esquecendo de vir para minha energia feminina. Eu nem sabia que era energia feminina e masculina naquela época, eu só queria ser um trator. Eu só queria ser aquela mulher produtiva, aquela mulher que fazia acontecer, aquela mulher que tinha resultado, que era melhor, que, sabe, conseguia, que tinha o título de guerreira. Porque, né, querendo ou não, as mulheres no nosso sistema, na nossa sociedade, elas foram grandes guerreiras, né? Muitas mulheres aí tiveram que também sustentar famílias, mães solos, toda mulher é uma mulher guerreira no contexto histórico, mas a gente não precisa assumir essa postura de querer ser a salvadora e guerreira, que tipo, que guerreia, porque a guerreira ela vai pra guerra, então a vida não é leve, ela não é tranquila, a guerra ela é adrenalina. Então, minha vida sempre foi baseada nesse lugar de adrenalina. Tipo, não sei se eu vou ter dinheiro, não sei se eu vou conseguir, não sei se vai dar certo. Tipo, aquela coisa muito, né, exaustiva. E, ao mesmo tempo, com tudo isso, vinha a autocobrança, vinha uma autocrítica gigantesca, porque eu percebia que eu nunca conseguia alcançar esse lugar. Eu nunca conseguia ser essa pessoa que eu estava querendo ser, que não era a essência feminina, era uma essência bem masculina, que não era a Tati, que era tudo aquilo que esperavam que a Tati fosse no trabalho, que a Tati fosse nos relacionamentos, que a Tati fosse em todos os outros lugares, menos dentro dela, da vida dela. Então, é aquilo que eu coloquei aqui, né? Que eu falei aqui, a trabalhadora e a salvadora resulta na mulher trator, né? Então, essas posturas aqui todas eu precisei
começar a desligar e começar a fazer novas conexões na minha vida. Foram outros plugs que eu fui tendo que conectar e achar aí no meu sistema, né? Então, foi quando eu comecei a reconectar com esse sistema original aqui. Primeiro de tudo, energia Yin. Energia Yin é energia feminina. Energia Yang é energia masculina. E isso eu não tô falando em relação de gênero, tá? Tipo, homem e mulher. Tô falando de energia, polaridades na natureza, na polaridade. Na natureza nós temos as duas polaridades, feminina e masculina, mas não significa que é homem e mulher, tá? Tipo assim, é energia de receptividade, energia de doação, energia do dar e do receber, por exemplo, né? Então, energia yin é tudo aquilo que recebe, aquela delicadeza que tem de. Bom, você pode olhar para a natureza. A natureza ela não é uma coisa linda, exuberante, uma coisa que tem uma delicadeza, mas tem uma força ao mesmo tempo. Ela tem essa sutileza, essa delicadeza e essa força dentro desse contexto feminino. A natureza é muito ensina muito sobre essa energia yin, né, da gente se conectar com o fluxo da vida, se conectar com a criatividade, com a inspiração, com a beleza, com a ciclicidade das coisas, não é reto, é linear, não é linear, não é reto, é curvilíneo, né? Tipo aquela coisa assim que é tipo fluida. Uma hora tá aqui em cima, outra hora tá lá embaixo. A vida ela é assim. As 4 estações do ano são assim também. A nossa natureza ela funciona assim. A energia do Yin também traz muita intuição, traz os sentimentos, traz a sutileza, traz a conexão com a espiritualidade, traz muitas outras coisas que eu poderia citar, mas só para você entender que essas qualidades aqui da energia Yin foram qualidades que eu fui precisando reconhecer que elas existiam em mim, só que eu não estava dando permissão para elas aflorarem, porque eu estava muito na energia Yang, da mulher que faz, da mulher que dá conta, da mulher que quer, sabe, dar uma voadora nas coisas e, tipo, falar, eu sou a melhor, eu sou a fodona, né? Então, esquecendo de olhar para a ciclicidade que existe dentro dela, esquecendo de olhar para a sutileza que existe dentro dela, para a delicadeza que existe dentro dela, porque se conectar com todos esses aspectos aqui era falar assim para mim que, nossa, tipo, você vai ser uma mulher mimimi, tipo, achava que isso era mimimi. Então, quem nunca? Que mulher que nunca passou por isso? Né? Então, ou que passa por isso. É realmente um processo a gente reaprender a se conectar com essa energia feminina, e isso vai interferir totalmente na forma que a gente vai começar a produzir quando a gente se conecta com a nossa natureza, com a nossa essência, tá? Bom, então, se reconectar com a minha essência e se conectar com quem eu sou. Isso vem lá do meu mapa astral, isso vem do que eu gosto, do que eu interajo, das coisas que eu, dos lugares que eu vou, das coisas que eu gosto de aprender a fazer com tudo com que eu interajo, né? Então, se conectar com a minha essência é tudo aquilo que a gente está construindo nessas 4 aulas, a minha expressão, a minha comunicação, os meus hobbies, meus talentos, tudo. Então, por isso que a produtividade ela só vai ser eficiente se a gente tiver também no nosso. Claro, ela pode ser eficiente quando a gente estiver em lugares onde a gente aprendeu sistemicamente fazer as coisas, né? Mecanicamente, ou tipo, teve um passo a passo, mas quando a gente está na nossa essência, a produtividade ela toma uma outra proporção, ela flui de um outro lugar. E é isso que eu quero que vocês acessem, que vocês comecem a ter essa percepção de que produtividade não é sentar a bunda na cadeira e fazer uma planilha, não é sentar a bunda na cadeira e fazer R$ 1 milhão em 7 dias. Tipo, tem outras conotações que eu posso dar para produtividade, tá? Principalmente sendo mulher, né? A gente vai acessar outro lugar. Bom, e aí uma grande chave também que virou na minha vida foi a conexão com o meu ciclo menstrual. Nós, como seres que menstruamos, nós temos uma ciclicidade dentro da gente. Se você não menstrua, se você não tem útero, se você tem algum problema, alguma questão de saúde da questão íntima, né? Você ainda assim tem uma ciclicidade, você ainda assim tem um feminino dentro de você, você ainda assim é uma mulher, então você também tem as suas fases, independente das suas condições, você tem um sistema dentro de você. Então aqui eu vou falar baseado no que eu vivo, no que eu experimentei, tá? Eu não sou ginecologista, eu não sou estudante de ginecologia natural, tudo isso que eu tô falando aqui, que eu vou falar sobre essa questão,
são de coisas que eu busquei com autonomia, com o meu lugar mais autodidata, assim, na vida mesmo, de pesquisa, de estudos e de vivência, aplicação comigo, tá? Então, se você quer saber mais sobre o assunto, você pode buscar outras pessoas, eu posso indicar para vocês no grupo, inclusive, os Instagrams que eu sigo, as profissionais que eu sigo, que me ajudaram muito a entender sobre esse universo da ciclicidade feminina, tá? Então, com o conhecimento astrológico, né, a gente já sabe que a Lua vai ter 4 fases no céu. Todo mundo sabe. Nossa, Lua crescente agora em Leão. Lua cheia em Virgem, Lua, sabe? A gente sempre está se baseando na Lua, porque a gente sabe que a Lua ela transita muito rapidamente no céu, né? Então ela tem 4 fases: a nova, crescente, cheia e minguante. Cada fase tem uma energia de plantio, uma energia de esse adubamento que vai fazer essa semente começar a germinar e crescer. Na fase cheia, a gente vai colher esses frutos que já floresceram, e na minguante, a gente vai fazer uma poda para começar tudo de novo depois. Então, essas 4 fases na lua do céu que a gente tem no momento, elas existem dentro da mulher também, existem dentro da gente. A gente tem um sistema lunar, que ele vai ter o seu próprio ritmo, que ele vai ter o seu próprio funcionamento. Por isso que eu digo, eu tenho meu ciclo que varia entre 28 a 30 dias. Então, ele acompanha mais ou menos esse ciclo que a lua do céu tem. Não significa que quando está a lua nova lá em cima, dentro de mim a lua também está nova. Não significa isso. Significa que eu também vou manifestar essas 4 fases de morrer, renascer, de florescer dentro de mim no meu processo. Por exemplo, agora, nesse momento, eu estou passando pela minha TPM. E lá no céu de agora, a gente está numa lua na fase crescente. Dentro de mim, não está alinhado, não sei, porque a TPM, dentro das 4 fases da lua, é a lua minguante. Agora no céu, a gente não tem lua minguante, a gente tem lua crescente. Ah, então eu tô desalinhada. Nossa, tá tudo errado, porque lá em cima tá crescente e aqui dentro tá minguante. Não tá errado. É o teu sistema. É a forma que tu tá agora reverberando. Então, não existe certo e errado. É isso que eu quero trazer. Existe um parâmetro que a gente pode se basear para perceber essa ciclicidade como ela está fluindo. Poxa, eu estou na minha TPM. O que isso quer dizer, então? Se eu entendo que na TPM eu sou uma pessoa que vai ter um pouco mais de fome, que vai estar um pouco mais sensível, mais irritada, com mais espinhas, com hormônios desestabilizados, porque ele está ali trabalhando 2 vezes mais, porque era para ter um bebê, não vai ter, agora o corpo está assimilando esse processo, então é um luto que eu estou vivenciando, né, energeticamente falando. Então, assim, quando eu entendo o que está acontecendo com o meu corpo e com a minha energia, eu paro de exigir coisas que não convêm naquele momento. Por exemplo, por que eu vou exigir que eu corra uma maratona de 12 km agora, sendo que a minha energia não está a 1000 para isso, sendo que meu corpo está gastando 2 vezes mais energia agora para fazer tudo, eu vou lá e meto uma maratona de 12 km. Tipo assim, sabe? Coisas que eu vou fazer para desrespeitar esse ciclo. Claro que a gente não vai conseguir ser 100% nessa questão de respeitar os ciclos, respeitar as coisas que nosso corpo pede, que nossa energia pede. Tem momentos que a gente vai precisar vestir a capa da Mulher Maravilha e falar: ok, vamos lá, guerreira, você vai precisar hoje dar conta disso. E tá zoado, mas vamos lá, porque hoje você tem que fazer isso. Não tem como a gente romantizar a vida, não é assim, tudo vai ser frufru, não tem. Mas se a gente ter noção disso, a gente faz o que tem que ser feito, chega em casa e fala: ok, olha, você deu hoje o seu suor, matou 3 tigres, você merece um banho de escalda-pés, você merece se pagar uma massagem, você merece fazer as suas unhas, você merece, sabe? Você se dá esse merecimento de receber coisas que às vezes você não ia se proporcionar, porque você fala: fiz mais que minha obrigação, mas poxa, teu corpo tá passando por um processo X ou Y, sabe? Então, dentro do nosso ciclo menstrual, a gente tem o ciclo menstrual é o período todo, tá? O período menstrual é quando a gente está menstruando. Tipo, eu tô menstruando durante 4 dias. Esse é o período. O ciclo é o ciclo inteiro, tá? Então, dentro do ciclo menstrual, eu tenho as 4 fases da lua com nomes diferentes. A lua nova é a menstruação, no caso, né? Olha aqui, a menstruação, primeira fase. A pré-ovulação é a crescente, né? Então, a menstruação em lua nova é o lugar do plantio. Se eu tô menstruando, eu tô, tipo, eliminando o que é antigo, a eliminação do meu ciclo todo, que eu quase, né,
me preparei para ter um bebê, eu não tive bebê, eu menstruei. Então, eu tô me desfazendo de um ciclo anterior, tô sabe, limpando, indo embora para um processo aí que, né, já passou. Energeticamente, isso é bem forte também, porque eu tô vendo que planos, expectativas, coisas que eu coloquei, às vezes não se realizaram, eu vou ter que desapegar disso, porque é uma nova construção. Então, a menstruação é isso, o plantio do novo, onde eu vou ter uma limpeza de campo para eu plantar coisas novas. A pré-ovulação, ela é esse lugar de onde eu começo a crescer os meus hormônios em direção à ovulação, que é o florescimento, né? Onde eu vou estar pronta para receber o feto, o espermatozoide. Então, a pré-ovulação é a fase crescente, a energia é mais de ação. Testosterona está começando a crescer aqui, está mais predominante do que estrogênio. Então, por isso que eu fico mais ativa, fico mais prática, mais, sabe, objetiva, mais com gana de fazer as coisas. É aqui que eu vou colocar a energia para, bum, estourar. A ovulação é o momento que eu tô aqui, ó, fértil, pronta para receber um bebê, né? Pronta para para receber e acoplar dentro de mim uma coisa que vai crescer e que eu vou cuidar. Pode ser um projeto, pode ser o que for, mas é o momento onde eu tô ali para nutrir aquilo, né? Para expandir através disso. A lua cheia. Lua cheia no céu dá o quê? Luz, dá visibilidade, criatividade, ânimo, vontade de socializar, e proporcionando os encontros da vida, né? E a minguante, ela representa a TPM da gente, que é esse lugar de cortes. Eu tenho que ser mais seletiva, mais crítica com as coisas que estão acontecendo. Tipo, eu não posso deixar que as coisas sejam do mesmo jeito para sempre. Eu preciso fazer cortes, cisões, decisões, né? Fazer decisões necessárias para eu chegar na lua nova, na minha próxima menstruação, limpa, sabendo o que eu quero. Ok, foi, tenho clareza, agora já era, sabe? O que vai, o que fica. É isso. O que eu fiz para conseguir lidar com esse ciclo menstrual? Eu comecei a fazer o mapeamento com a mandala lunar. Nem sei se eu tenho ela aqui próxima, deixa eu ver se está comigo. Acho que não, deixei lá no sofá. Ah, não, tá aqui. A mandala lunar é essa mandala aqui, ó. Essa roda que provavelmente vocês já devem ter visto em algum lugar na internet, alguma pessoa já preenchendo. Isso aqui já se tornou algo mais comum hoje em dia, não é tão abstrato assim. A mandala lunar, ela me ajudou a realmente fazer esse mapeamento da minha menstruação. Tipo, que época, tanto do momento da lua, do céu, do momento que eu estou menstruando, como que eu tô me sentindo. Eu comecei a perceber os meus padrões, faz 5 anos que eu mapeio a minha lua. Quando eu falo lua, eu falo minha menstruação. Faz 5 anos que eu mapeio. Então, são 5 anos eu percebendo quais são os meus padrões emocionais, físicos, durante todo o ciclo. Como que a Tatiana funciona dentro desse ciclo de 28 a 30 dias. Tem pessoas que não têm 30 dias como ciclo, tem às vezes 40 dias, tem 50, ou tem pessoas que não têm, menstruam mês sim, dois não, enfim, tem bem estável. Então, o que eu indico fazer? Ter um caderno de anotações. O caderno de anotações, dependente de você estar menstruando ou não, anotar todos os dias como você se sente fisicamente, como você se sente emocionalmente, energeticamente, sua libido está alta, está baixa, como é que tá as suas emoções, tudo. Fazer tipo como se fosse uma bateria realmente de fazer uma triagem. É isso que eu faço bastante assim na minha semana. Eu às vezes não faço todos os dias, tipo de sentar no mesmo horário, no mesmo momento, mas eu já tenho o hábito de, pelo menos, passou 2 dias, já olho pra minha mandala. Ah, eu esqueci de preencher. Como é que eu tava me sentindo ontem? Ontem eu lembro ainda, eu vou lá e coloco. E é bom porque passou o dia inteiro, aí eu coloco como me senti o dia inteiro. Então eu coloco vários símbolos, tem uma estrelinha para criatividade, um Júpiter, né, o símbolo dos planetas, eu coloco Júpiter para expansiva ou para bom humor, ou coloco lá Marte quando eu tô com a minha libido alta, coisas assim que eu já criei símbolos para saber como que eu me sinto, né, para eu bater o olho e saber o que que é aquilo. Então é uma forma de você se comunicar consigo mesma, de você ver que você vai ter um sistema. Você não tá louca de você oscilar tanto num mês, ou de oscilar tanto em poucos dias. Tá tudo certo, você tá transitando numa ciclicidade que é sua. Então, a mandala lunar é uma coisa que eu indico se vocês quiserem conhecer, pesquisem sobre, é uma coisa bem interessante e ajuda muito a nós mulheres também programar a nossa vida como empreendedora, como mulher, como né, profissional e tudo mais. Dentro da mentoria elementar, inclusive, eu tenho uma aula que é só sobre isso,
para as minhas mentoradas entenderem como que elas podem utilizar o ciclo delas a favor dos lançamentos, de lidar com clientes, de fazer posts, de tudo que tem a ver com esse lugar de empreender como astróloga alinhada com o seu ciclo. Não significa que você vai estar sincronizado o tempo todo, mas é saber utilizar isso a seu favor. Por que eu vou fazer uma sequência de lives quando eu estou ali menstruando, sendo que a minha energia não está para isso, sendo que eu sei que eu fico cagada na minha menstruação, de dor, de diversas coisas, sabe? Então, assim, é uma ferramenta que está aqui disponível para gente. Né? O nosso sistema aqui, ele está aqui por um propósito, e se a gente não se conecta, a gente vai, muitas vezes, passar batido por diversas coisas que poderiam, na verdade, ser aliados da gente. Né? Então, foi isso. A sincronização do meu ciclo interno com os meus ciclos externos me trouxe essa produtividade mais eficaz. Bom, e aí a conexão com a vida, né? Foi outro viés que eu acessei para essa conexão fluir de uma forma mais interessante. Então, a natureza ensina o tempo todo que a produtividade não acontece de forma linear e rápida. Aqui a gente traz um pouco daquilo que eu falei lá nos outros tópicos, de que a astrologia, ela ensina muito, porque a gente, se for parar para ver a história da astrologia, ela não tem nada a ver com misticismo ou com uma canalização de que alguém recebeu esse conhecimento e falou assim, ok, eu vou escrever sobre astrologia. Não. A astrologia ela foi dada através da observação dos astros em relação às mudanças climáticas que aconteciam ao redor dos primeiros astrólogos na Mesopotâmia. Então, eles perceberam que as 4 estações do ano tinham uma ciclicidade de começo, meio e fim, e a vida ela é assim, a produtividade da gente, principalmente sendo mulher, né, a gente entra muito mais nesse flow dos ciclos. Então, quando a gente entende o nosso ciclo interno, os ciclos externos, a gente entende que, poxa, hoje está mais favorável de criar, amanhã não está tão favorável assim, e tipo, eu vou me alinhando com isso, eu vou usando isso ao meu favor, né? Então, o ser humano e a natureza, eles têm uma ligação intrínseca. O céu e a terra têm uma ligação intrínseca. E se você está na terra, você tem uma ligação intrínseca com tudo também. Você não está aqui separado, você não está no topo da pirâmide aqui, você está dentro de tudo isso aqui também. Você faz parte, né? Então você está em ressonância com essa ciclicidade. Os homens que não são cíclicos, mas são lineares, eles têm a ciclicidade deles. É porque a variação ela é mais longa, né? Tipo, a nossa curva ela é assim. Dos homens é mais assim, ó. Demora para cair, entende? Então, por isso que é diferente os ritmos. Mas todo mundo tem ciclicidade dentro de si. E produtividade de uma forma cíclica, né? Se torna muito mais interessante. Então, a produtividade é sobre se conectar com o fluxo e os ciclos da vida. Essa é a chavezinha que vocês vão pegar para mudar tudo. Se conectar com ciclos. E é isso, né? Ali uma semente precisa de tempo e espaço para germinar e florescer. Seus projetos também. A gente não nasceu em um mês, a gente nasceu em 9 meses. Tem pessoas que nascem um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas a gente não nasceu de um dia para o outro, impossível. Então, isso faz a gente criar essa leveza para lidar com a produtividade, para a gente lidar com os nossos processos, tudo que a gente quer trazer para o mundo, né? Bom, então, aí o outro ponto que eu acessei durante e depois também dessas camadinhas foi empreender com astrologia. A minha empresa, assim, com astrologia, no caso, ela me ensinou muito sobre tudo isso que eu falei para vocês até agora. Eu diria que foi, assim, o start, né? É uma mapa astral, mas durante o processo de construir a minha carreira, foi quando eu fui experimentando cada um desses processos. Então, eu descobri isso sem saber, sem alguém ter me falado sobre isso. Tipo, Tati, olha, se nem uma plantinha nasce assim do dia para noite, por que você quer criar as coisas do dia para noite, sabe? E até hoje eu tenho isso dentro de mim, tipo assim, de ter que fazer esse exercício de caraca, velho, não vai dar para fazer isso em 2 meses, eu tenho que transferir para o ano que vem, eu tenho que transferir para, sei lá, final de semana que vem, porque é isso, eu trabalho o exercício diário de você trabalhar a produtividade de um lugar que é sólido, que é constante, que é persistente, que, sabe, é maduro. Então, o empreender como astróloga, para mim, foi um dos lugares mais ricos para eu assimilar essas questões aqui que eu estou trazendo para vocês. Isso aqui, né, a gente vai encontrar de formas espalhadas, mas eu falei, cara, o mundo precisa disso. As mulheres, principalmente, precisam
desse conteúdo para até dar uma respirada, sabe? Tipo, não, calma, minha vida não precisa ser esse caos aqui, não. Claro que eu tenho que entrar para ser isso ou aquilo. Não, não é sobre isso, né? Então, foi através do meu negócio que eu comecei a vivenciar e desenvolver na prática cada um desses pilares. E é por saber da potência de todas as transformações que eu levo isso para outras pessoas através dos meus trabalhos. É isso que eu gosto de fazer com as pessoas que chegam até a mim através da astrologia. Poder transmitir esses conhecimentos para devolver essa autonomia para a pessoa se reconhecer e resgatar essa autonomia e falar: epa, peraí, minha vida, eu sei como que eu vou fazer a banda tocar aqui, né? Tipo, é resgatar essa liberdade, essa autonomia que tá em todo mundo, só que muitas vezes a gente entrega de bandeja para a vida das outras pessoas. Tipo assim, não, decida por mim. Se você não decide o que você quer construir na sua vida, os outros vão decidir por você. Você vai estar ajudando os outros a construir as coisas deles e você não vai estar construindo as coisas que você quer. Isso é fato, né? Então, é uma chave assim que para mim virou. Eu quero construir o meu negócio, eu vou construir o meu negócio. Eu sei que sozinha não vai ser. Nunca é sobre ser sozinha, né? Meu negócio não acontece sozinha. Eu conto com muita gente mesmo, assim, e não seria possível se eu fosse sozinha. É porque tem gente envolvida que acontece, mas eu estou escolhendo o que eu quero criar, eu estou escolhendo o lugar que eu quero, né, colocar a minha energia, fazer as coisas crescerem, sentindo esse propósito, né? Então isso muda tudo. Bom, e para finalizar, poderia ficar falando horas sobre esse tema que eu adoro. Eu trouxe aqui o checklist do destravar da produtividade. São alguns passos, tirem print, porque vai ser importante para vocês, tá? Porque, como eu falei, não tem aqui a fórmula secreta, né? Mas tem alguns caminhos que vocês podem começar a traçar para trazer essa produtividade de uma maneira mais leve e consciente na vida de vocês. Então, primeiro de tudo, quero que você liste as características que você admira em outras pessoas e que você gostaria de desenvolver em si mesma. Sabe aquele lugarzinho de, que saco, essa pessoa aqui faz tão bem isso e eu tenho inveja dela. Ou eu tenho tipo assim, nossa, que massa, que legal, tipo, admiro ela super assim, coloco ela aqui no pedestal e eu vejo que na verdade no fundo era uma coisa que eu queria desenvolver também. Então, observe esses lugares de inveja, de admiração, de inspiração, essas pessoas que cutucam você em lugares específicos na sua vida, tanto positivo quanto negativo. Perceba se o que você sente é uma coisa que é porque você queria, mas você não consegue e você julga, ou se é uma coisa que você percebe nitidamente, não, isso aqui eu quero, eu admiro, tipo, eu acho foda, eu quero me tornar isso um dia, eu quero fazer isso dessa forma um dia. Coloca no papel. Não tem limite aqui de números, quantas características você quer colocar e desenvolver. Coloca, porque vai ser um parâmetro para você ver coisas que você pode desenvolver, né? Dois, quais são as coisas que você atualmente tem mais dificuldade de se dedicar e o que você considera que te impede de realizá-las, tá? Então você vai colocar as coisas que você queria fazer, né? Eu queria, tipo, eu queria. Veja lá o que você quer fazer, mas você não consegue. E por quê? O que que você tá vendo que tá te impedindo de chegar ali, tá? Três, escreva em frases afirmativas o que você quer executar no seu dia a dia e ao lado escreva o motivo. Você percebeu? Na segunda pergunta aqui, a gente trouxe o que você não consegue, que você não tem facilidade em desenvolver. E aí tá, eu entendi que eu não consigo, o que não tá fluindo, mas o que que eu quero realmente? O que eu quero executar? O que que eu quero fazer? Mas adianta eu colocar só o que eu quero sem eu colocar o porquê? O porquê, ele vai te trazer esse sentido. O porquê é a motivação que você vai ter para você realizar essa função, essa tarefa, essa, né, ação. Então, quanto maior for o sentido do seu motivo, maior a sua dedicação em realizá-lo, tá? Isso é fato. Se você tem um motivo fraco, tipo assim, vou fazer exercício físico porque é saúde. Tá, se eu quero saúde, eu posso comer bem. Posso, sabe, eu vou criar justificativas para eu não fazer aquilo inconsciente ou conscientemente falando, se o motivo não é forte o suficiente. Agora, se eu coloco um motivo de, olha, vou ter mais energia, vou conquistar mais, vou me superar, vou conquistar autoconfiança,
eu vou ficar gostosa, vou ficar bonita, tipo assim, colocar sem medo, tipo, não é ficar maquiando, é saudável sim, mas é porque eu quero ficar bem, quero ficar bonita, quero ficar gostosa, eu quero ficar autoconfiante, eu quero ter energia, eu quero ter, sabe, vitalidade, eu quero isso. Coloca os motivos do porquê. E você pode colocar até num post-it, se for um desafio muito grande, você fazer tal coisa, coloca esse motivo bem do lado, assim, da sua cama ou no seu espelho, a primeira coisa que você vê, para você lembrar dele. E aí você vai pegar e lembrar por que você está indo fazer, por mais que seja difícil, você sabe o porquê que você está querendo executar aquilo, tá? Bom, número 4, exercício de reconhecimento, tá? Isso aqui é bem importante. Você vai olhar para os seus últimos 30 dias. Você não precisa fazer, tipo, todo mês tem que fazer isso, mas eu quero que agora, para você não inventar desculpa de não fazer. Olhe para os seus últimos 30 dias. Veja lá, hoje é dia 26, certo? Dia 26. Olha lá para o dia 26 de junho. Tudo que você vivenciou do dia 26 de junho até aqui, dia 26 de julho. Olha para tudo. E coloque no papel tudo o que você conseguiu fazer, realizar e se dedicar em todas as áreas da sua vida. O que foi mais marcante que você falou, caraca, olha isso que eu fiz. Sei lá, consegui levar o filho para aula todos os dias e, tipo assim, consegui chegar a estudar e fazer isso, sabe? Tudo que você fez, tudo, tá? Que você fez que falou, caraca, arrasei, tá? Independente se foi uma coisa pequena, se foi uma coisa grande, se foi significativa para você, coloque no papel, tá? E 5, você vai fazer um exercício de cocriação. Então, você vai olhar para os seus próximos 20, para os seus próximos 30 dias, você vai olhar até para o dia 26 de agosto, quais 8 coisas, na verdade, que você quer desenvolver nesse período. Eu tinha pensado em colocar assim, faça uma lista ilimitada, mas isso pode gerar ansiedade. Então, eu coloquei até o número 8 para ser um número estratégico, o número aí da prosperidade, da abundância, né? O número do infinito, para você se conectar com essa energia. São 8 qualidades, ou 8 tarefas, 8 funções, 8, sei lá, tipo assim, você vai escolher o que é o que você quer desenvolver dentro desses períodos de 30 dias. Então, até dia 26 de agosto, o que você quer desenvolver, tá? E ao lado de cada uma dessas intenções, você vai adicionar as maneiras que você pode encontrar para facilitar a execução disso. Por exemplo, eu quero me alimentar saudável todos os dias. Eu quero parar de comer hambúrguer de noite. Quero parar de comer, sabe, pizza de noite. Quero parar de comer iFood. O que eu vou fazer para eu conseguir comer mais saudável, então, durante esse mês? Durante esses 30 dias? Eu vou desinstalar o aplicativo do iFood e eu vou fazer marmitas para minha janta. Deixar tudo prontinho para a janta, eu chegar em casa e só esquentar. Sabe? Tipo assim, simplifica. Não fica inventando abobrinha de, eu vou fazer isso, eu vou comprar, e aí eu vou parcelar, e eu vou não sei o quê, eu vou. Não. Simplifica. O que você quer fazer rápido, sabe? Para você facilitar. Quanto mais caraminhola você for colocando, mais dificuldade você vai encontrando. E você deixa de fazer porque, é muita coisa para fazer, né? Facilita. Então, são 8 intenções e 8 facilitações que você vai encontrar no seu dia a dia para, sabe, cortar o caminho. Não, eu tinha uma desculpa, agora não tem mais essa desculpa. Eu já achei uma solução para essa desculpa, entendeu? Então, você vai fazer estratégias, você vai criar mecanismos para você não se sabotar. Entendido, senhora? Então, é basicamente tudo isso que nós temos para essa aula de destravar a produtividade. Vou encerrar por aqui e só lembrando que o cronograma, né, do ano aí a gente tem o curso de astrologia que vai abrir as inscrições amanhã, depois da nossa aula de fechamento da quarta aula secreta, tá? Então a gente vai ter aí condições especiais para quem está aqui no grupo Gold. Para quem está aqui acompanhando essa jornada, vai receber em primeira mão as aberturas aí das primeiras vagas. Depois eu vou estar divulgando isso em outras redes, mas vocês têm preferência. Então, se vocês querem iniciar aí um novo ciclo na vida através do curso de astrologia, trazendo essa autonomia, desbravando não só os 4 elementos, mas tudo que tem direito no mapa astral de vocês e ainda poder fazer a interpretação não só do seu mapa, mas de outras pessoas, trazer essa autonomia com o olhar astrológico para a vida, para transformações incríveis.
Já se prepara aí, porque vai ser a última turma desse ano, e essa última turma vai contar com um grupo de estudos exclusivo, onde eu vou estar ali direcionando, onde eu vou estar refinando e ajudando a trazer essa clareza maior também nos pontos que pode dar uma certa, sabe? Ai, não sei se eu estou segura aqui. A gente vai trabalhar essa insegurança, a gente vai trabalhar diversas coisas para trazer todo esse preparo aí para levar a astrologia de uma forma bem tranquila e segura e leve na vida, tá bom? Então, eu encerro aqui a nossa aula de hoje e espero você amanhã na nossa aula 4.